Seja bem-vindo. Na disputa à Prefeitura de Pelotas estão 8 candidatos. Nomes que foram aparecendo em coligações, algumas de última hora, e que pegaram de surpresa muita gente. E uma análise do cenário político do município, o nosso programa de hoje. Entre nós, Renato Varoto, jornalista, escritor, advogado. Eu vou rir já antes de começar mais uma vez os dois Renatos. E o nosso cientista político, Renato Della Vecchia. Queria agradecer muito a presença de vocês, justamente nesse dia que antecede a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. E eu gostaria já de deixar a palavra para vocês, já que a gente começa com 8 candidatos aqui disputando a nossa prefeitura. Como é que vocês avaliam já o número tão expressivo? Eu acho que isso é resultado de um processo de fragmentação partidária que existe no Brasil e que recentemente nós chegamos a mais de 30 partidos e com mais de 20 partidos esperando, né, o processo de legalização. Então, na medida que o sistema político como um todo ele comporta uma quantidade maior de partidos, a tendência é que também comecem os partidos novos a tentar, ao menos, aparecer no primeiro momento, né? se marcar sua presença no processo eleitoral. Então, eu acho que faz parte do jogo democrático. Eu acho que uma quantidade demasiada de partidos não é bom, mas, né, porque faz com que haja um processo de dificuldade de identificação do perfil de cada um dos partidos. Fica muito difícil para os eleitores fazer essa distinção. Mas isso depende de um processo de uma reforma política mais profunda que consiga, de alguma forma, reaglutinar o sistema político em projetos mais estruturados. Varoto. Eu concordo integralmente com o Renato e apenas eu acrescentaria, e talvez já esteja até implícita na resposta dele, que todo esse quadro decorre do quê? Da falta de um compromisso ideológico, programático. Porque se nós espremermos, o caldo é praticamente o mesmo num grupo A, num grupo B e num grupo C. Nós não temos mais do que 3 grupos. A síntese das ideias, do pensar, então aí me leva a um negativismo, ou uma negatividade melhor, desse sistema que permite que se criem siglas com o único objetivo, e eu estava, para não entrar na questão local, da legislação, vendo São Paulo, siglas de pessoas que são eternamente candidatos. Eles foram candidatos a presidente da República, agora são candidatos a prefeito, são candidatos a deputado, onde tem uma eleição. E depois, como o Renato falou, vem o segundo turno. Agora eu não sei se ele falou no ar ou foi em off. Foi em off. Que nós estávamos conversando sim, antes. Agora, no segundo turno, é um produto precioso, 10 segundos de televisão. Bom, então se faz essa... Mas isso dificulta o quê? Dificulta o conhecimento do eleitor. Porque nós temos, agora sim, falando de Pelotas, nós temos chapas ou candidaturas com mais de 5 minutos e temos candidatura com 9 segundos. Não dá, como eu dizia ontem, nem para o candidato repetir: meu nome é Enéas. Não dá para ele dizer. Mesmo que fosse o Enéas, não conseguiria. Então, o eleitor que quer conhecer as ideias, e principalmente, aí o Renato conhece melhor do que eu, os chamados partidos pontuais, quer dizer, o partido que tem um programa em cima de um ponto, como por exemplo o Partido Verde, questões pontuais, ele não tem como expressar e o eleitor vai na cara. É bonitinho, é feio, é simpático, é agradável. E aí
as feias e os feios que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Ela acaba influenciando, sim. e nós sabemos isso muito bem. E em relação a essas coligações que chegam a ter 8, 9, 10, 11 partidos, até que ponto isso é benéfico? Volto no mesmo ponto. Se há coligações com 8, 11 partidos, além dos que saíram, né, de forma isolada, é porque nós temos uma fragmentação muito grande de partidos. E aí a fragmentação dificulta a identidade para o eleitor de qual é a diferença de um de outro. A coligação é um processo natural, desde que haja uma unidade programática, né? Porque no processo eleitoral tem dois elementos em jogo. Quem é que tem mais possibilidade, ou quem é que eu não quero de jeito nenhum que seja eleito. Então eu posso até, do ponto de vista programático, ter alguma diferença com um determinado partido, mas eu tenho maior divergência com outros. Então isso leva a esse processo. E depois tem a discussão de tempo de televisão, né, que é um elemento importante no primeiro turno, fundamentalmente. Na questão de mais candidatos a vereador, que não está fazendo campanha para alguém da majoritária, né? Tem a negociação de espaços numa possibilidade de eleição de prefeitura, de cargos, né, que são distribuídos entre os partidos. Então, é uma forma que os partidos pequenos buscam de conseguir eleger alguém, até porque existe também o problema da dificuldade de sozinhos os partidos pequenos ter o quociente eleitoral mínimo para eleger um candidato. E nas coligações, né, isso facilita alguma das candidaturas. Então é difícil dizer o que está por trás, porque cada caso é um caso. Cada partido tem uma definição por onde vai organizar a sua campanha, quais são os seus interesses e o que ela negocia com os outros partidos, ou o que não negocia, por que pretende sair sozinho ou não. Até que ponto é problema de não fechar programaticamente ou de tentar ver uma outra forma de se expor perante o eleitorado para um outro momento. Não tem uma definição, cada partido é uma tática eleitoral diferenciada. Eu, respondendo a tua pergunta, até que ponto é bom, eu acho que em ponto nenhum. Para mim, sobre qualquer ponto que se analise as coligações, ela é negativa. Tanto na majoritária quanto na proporcional. Na proporcional, então, o problema ainda é maior. Nós pegamos pessoas que não se elegeriam síndico de prédio, porque não tem prestígio nem no seu prédio, mas conseguem se eleger vereador em cima da legenda. Por quê? Porque a legenda tem 2 ou 3 bem votados. Eu não sei se o Renato tem esse dado, mas eu acredito que, por conta própria, nós devemos ter, na legislatura que se encerra, 2 ou 3 vereadores, se tanto, né, Renato? O resto foi em cima da legenda. Não, nenhum. Nenhum. Que o candidato sozinho tenha feito a sua votação, nenhum. Nenhum. Eu estava em dúvida, claro, porque o coeficiente eleitoral foi 8.000 e alguma coisa, né? O candidato mais votado foi Anselmo Rodrigues, 6.000 e pouco. Com 6.000 e pouco. Então ele ainda precisou. Sim. Eu me lembro de um dos poucos casos, né, aqui, aliás, acho que é o único na nossa região, que se elegeu deputado só com a votação de Pelotas, Hilda Souza. Foi. Então, aquele palhaço, eu digo palhaço porque ele faz questão de dizer que é palhaço, não? O Cururu? Não, de São Paulo. Tá. Ele levou com ele 4. 4, não foi? Mais 4. 7. 7. Acho que foi. 7. Eu acho que o total foi 7, ele mais 6. Ele mais 6. Quer dizer, se não houvesse a coligação, inclusive levou... Não, isso foi o Enéas. O Enéas levou 7. Ele eu acho que foram 4. E tinha direito a 9, mas só tinha 7 candidatos. Ainda ficou faltando. Então, não tem. E na majoritária,
Vamos pegar uma majoritária que une polos absolutamente opostos. Qual é o programa de governo? É o do polo A ou do polo B, ou não é programa nenhum? É uma invencionice para cumprir uma exigência eleitoral, vai lá, apresenta 2 ou 3 folhinhas com meia dúzia de vou optar para valeta, vou fazer não sei o que, nenhum compromisso quanto à construção de uma sociedade democrática, independente e soberana. Deixa eu só fazer uma parte, eu concordo em parte, mas eu acho que a gente não pode misturar as coisas. Eu acho que a coligação em si, a possibilidade dela em si, não é um problema. Sim, o que torna um problema é essa fragmentação partidária e essa falta de identidade. É isso que eu estou dizendo. Para mim o problema é a falta de identidade. Porque tendo uma situação de identidades partidárias bem definidas, é um processo natural. Tipo assim, eu até abro mão de disputar porque tem um outro candidato que eu tenho uma divergência muito maior que eu não quero que vença, né? Aí eu não vejo problema nisso. Agora, na proporcional, sim, a proporcional ela distorce a representação, né, que a sociedade dá aos partidos. Aí ela gera distorções bastante grandes. E aí, só para completar essa distorção, o eleitor, às vezes, ele não consegue entender por que o candidato X teve 2.000 votos e não foi eleito. E o candidato Y teve 900 votos e foi eleito. É pela questão da legenda. Porque esse de 900 votos tinha lá na ponta um com 6 ou 7 mil votos. Isso é meio... E além do que, os partidos maiores normalmente têm candidatos com uma votação mais expressiva. Então ele precisa crescer, o que não ocorre com os partidos menores. Mas para tentar resolver esse problema, foi modificada a legislação eleitoral, que eu acho que pode criar outro tipo de problema. Que é o que estabelece agora que individualmente a pessoa tem que ter no mínimo 10% do quociente para poder ser eleito. Então, se o quociente é 9.000 votos, supondo, ele tem que ter 900, não é eleito. Bom, isso pode gerar, em algumas situações, um determinado partido que tenha o quociente para eleger 2, 1 ou 2, mas não eleja nenhum dos dois. E isso vai para outros partidos maiores, que são esses que têm personalidades mais destacadas por serem partidos mais tradicionais. Esse menor teria 4 com 700, atingiria o quociente, mas não teria os 900 que eram. Exato. Então isso pode gerar um outro tipo de distorção, tentando resolver um problema, né, mas não existe também situações ideais, né? Talvez eu acho que se fosse talvez 5%, alguma coisa um pouco menor, que não fosse, né, uma situação como o caso do Enéas. Teve um candidato eleito com 200 e poucos votos, eleito deputado federal. Sim. Naquele quociente do Enéas. Se fosse 5%, ele teria que ter no mínimo 50 mil votos na época, né, porque o quociente estava 100 e poucos mil votos para São Paulo, mais do que isso. Então, se fosse 10%, teria que ter lá 5 mil, 10 mil votos, não 200, ou 1.000 e poucos votos que eles tiveram. Mas 10% também é pesado. Numa eleição de partido pode lançar 30 e poucos candidatos, tu garantir que, né, um deles individualmente tenha... Isso força os partidos a ter que fazer um segundo movimento. Bom, além dos meus 20 e poucos candidatos que eu tenho aqui, eu tenho que priorizar um deles. Senão pode não eleger também. Então eu acho que é tentar resolver um problema, mas que cria uma dificuldade, um incômodo, alguma coisa que vai ter que experimentar, ver se não vai gerar outras formas de distorção nessa eleição também. E em relação a esse número, 8 candidatos a prefeito de Pelotas, eu acredito que seja um dos maiores números em relação a outras eleições. Isso tem a ver com essa falta de identidade partidária? Tipo, os partidos não têm mais aquela ideologia que tinham? Por exemplo, o partido de esquerda é esse, partido de direita é esse, o de centro é esse, de não haver mais bem seguro assim, de cada partido?
Eu vou arriscar dizer algo e a gente tem que sempre cuidado do que pode não falar. Mas na eleição passada houve um fenômeno não previsto. Tá. De uma candidatura pequena que foi expressiva a sua votação. E isso pode ser servido como elemento de outras candidaturas. Pensar, bom, as candidaturas que estão aí, né, já são conhecidas, são tradicionais, e existe espaço para candidaturas novas, para nomes novos se firmar nesse processo de disputa. Então, talvez esse fato possa ter gerado situações como essa também. Mas eu estou levantando uma hipótese muito, né, aleatória, né, que talvez em outras cidades isso não tenha ocorrido ou possa ocorrer de forma similar. Cada espaço ele é muito específico dentro do jogo político. Ou pode haver uma tentativa de ter feito de algum tipo de coligação que não deu resultado e os partidos resolveram mesmo assim se apresentar perante o eleitorado. Né? É difícil dizer o que ocorreu dentro desse processo todo. Mas eu acho que existe a avaliação de que existe espaço para candidaturas alternativas. Isso acho que foi um elemento que talvez tenha mobilizado alguma dessas candidaturas, né, maior número de candidaturas. E acho, completando o que o Renato diz, que a descrença com o mundo político é tão grande, né, que essas novas candidaturas surgem um pouco nessa esteira. Nós não queremos nada do que já foi. Nós não queremos nada do que é. Nós queremos um dever ser, um vir a ser. E alguns acreditam que tem essa trilha, que aí não há falar em terceira via, porque aí nós temos muitas vias. Sim. Mas há essa possibilidade de se abrir um caminho para ideias diferentes. E eu acredito, sem julgar ninguém, que algumas pessoas, não só em Pelotas, mas qualquer, têm a ideia de que se constrói partido, e realmente é assim, vendendo ideias. O PT, eu me lembro, não sei se o Renato lembra, não sei se tu era nascida, na primeira eleição do PT em Pelotas, que o PT teve todos, quem é esse bando de loucos, o que é que eles querem? O PT chegou à presidência da República. O Lula chegou à presidência da República depois de 4 campanhas. Então não se constrói o poder, não se chega ao poder, né, fazendo de um agrupamento político um clube literário. Não é sentando numa roda de chimarrão e discutindo as saídas para a cidade, para o estado. Sim. Não, eu tenho que levar essa proposta ao povo, ainda que as chances sejam pequenas. Mas, quem sabe na próxima, o partido poderá ampliar, como ocorreu, né, por exemplo, as eleições em São Paulo e Rio de Janeiro. São 2 partidos não tradicionais que estão liderando as pesquisas, como o Marcelo Crivella no Rio e o Celso Russomano no PRB. Então, eu acredito que, e nós ainda temos, aqui eu não vou me meter na área do Renato, que é o cientista político, eu acho que nós temos um latinismo, né, o latino é muito voltado para o ídolo, para o homem, para a personalidade. Ele foge um pouco das ideias e idolatra, diz, não, esse aqui é o cara. Né? E eu acho que isso é um pouco da cultura latina, e o Brasil não foge à regra. E o Pelotas não foge à regra. Nós somos também Brasil. Vamos para o intervalinho? Quer dizer, e aqui, quando eu digo nós somos Brasil no duplo sentido, ou em 2 sentidos. Nós somos Brasil e somos Brasil Chavante. E aqui é Pelotas, né? Mas a gente é diversidade. Isso, sempre há e que coisa boa, né? Dissonância. Né? Inclusive, tu estás vestindo as nossas cores hoje. Pois é, em homenagem a ti. Obrigada. A gente vai pro intervalinho, vai lá tomar uma aguinha, volta já já.
Senac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo hoje, quinta-feira, aqui pela TV Cidade. Você pode estar nos assistindo pelo canal 20 da Blue ou pela internet, isso mesmo. Nós somos a única emissora do sul do país que passa toda a programação 24 horas ao mesmo tempo pela TV e pela internet. Basta acessar o nosso site www.tvcidadepelotas.com.br e a gente está falando um pouco sobre o cenário político aqui em Pelotas para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores. A gente falava no intervalo também em relação ao grande número de vereadores que somam... Mais de 300 candidatos, né? Candidatos. Pois é, isso também é uma... Mas não é um número muito diferente Não. da eleição passada. É. Se ela não ficou mais ou menos por aí, talvez um pouco menos, ou não. Na eleição passada tinha 23 partidos concorrendo com candidatos a vereador. Nessa eleição são 27. Né? Pode ser que alguns tenham um pouco mais de candidatos, um pouco menos, talvez tenha aumentado, talvez no máximo 10% a quantidade de candidaturas da eleição passada. Ela já vinha esse processo de fragmentação no anterior, não é de agora. E não sei se vocês conseguem, porque eu também não olhei isso, não fiz uma análise, mas de quantos por cento vem mulheres? Eu não cheguei a ver. É obrigatório os 30%. É obrigatório. 31% em Pelotas. 31. Aqui em Pelotas, 31%. 31% dos candidatos são mulheres. O que mostra que essa lei ela é formal. Sim. Porque se exige um mínimo de um determinado sexo, de um gênero, né? Que poderia ser masculino. Poderia ser masculino. Para evitar um desequilíbrio, já que a sociedade brasileira mais ou menos se divide em 48%, 52%. Né? Bom, então, mas no fundo, a gente sabe que a legislação ela tinha o objetivo de impulsionar as mulheres no campo da política. Só que, pegando as 69 candidaturas da eleição passada que tiveram menos de 50 votos, 50 eram mulheres. Esse cálculo eu fiz. Né? Então isso mostra que se tem 50 mulheres em 69, um grupo de 69 pessoas que tiveram menos de 50 votos, não é porque o eleitorado não vota em mulheres. Não é esse o cálculo. Porque se fosse o cálculo, não teríamos senadoras e deputados federais com votações expressivas no Brasil. É porque as mulheres elas entram apenas para preencher a cota mínima necessária em muitos partidos. E até uma opção de não escolherem qualidade, o que é muito ruim. Tu tens que preencher tanto, então vão ali e convidam para preencher a mulher. Inclusive eu tive vendo eu acho muito ruim. algumas listagens que me mostraram aqui, extraoficiais, mas presumivelmente verdadeiras. Algumas pessoas é prima do fulano. Sim, só para preencher. É só para preencher a cota. Ela, como se diz na gíria, ela emprestou o nome.
Mas ela não vai fazer campanha, ela não vai fazer santinho, ela talvez nem ela vote nela. Eu me lembro de um candidato há alguns anos aqui, uma pessoa bem conhecida, que teve um voto, porque foi da mulher dele, porque ele não votou nele. Um voto. Isso é muito complicado. Na época que não sei se ainda persiste isso, né, Renato? Que eu estou meio desatualizado nessa parte legal. Na época que o servidor público se afastava por 3 meses era, né? Agora é um tempo menor, eu acho. Então, para tirar umas férias de serviço, eles se candidatavam sem nenhum objetivo de ser eleito. E mais, eu me lembro que na eleição dos anos 80 ali, era 3 vezes o número de vagas. O número de candidatos. Então, se o partido se tinha 21 vereadores, cada partido podia ter 63 candidatos. O que os candidatos majoritários faziam? Eles precisavam de pessoas para apoiar suas campanhas. Pegava funcionários públicos que se liberavam da condição de funcionário público para ficar trabalhando na sua campanha, para depois ter algum tipo de contribuição, caso ganhasse as eleições ou não, ou uma questão só partidária, né? Muitas vezes era uma questão só partidária. Bom, agora diminuiu. Como diminuiu 1,5 vezes, os que são candidatos para valer, em geral. Né? Eles querem, de alguma forma, né, disputar. No caso específico das mulheres, tem um elemento que é o seguinte, não é no máximo 20 vagas para homens e 10 vagas para mulheres. Não. Se um partido tiver só 5 mulheres, não vai ter as 20 vagas para homens, vai ser só 10 vagas para homens, porque é proporcional. Então não é o fato de, eu quero preencher a cota de mulheres. Não, se eu não preencher a cota de mulheres, não vou preencher também a cota de homens. Como tem muitos homens na disputa, disputando espaço, bom, então já que não tem vaga suficiente, eu vou pedir que a minha sobrinha, que alguém lá, né, bote seu nome, empreste seu nome para poder que mais gente possa se candidatar pelo partido. E não seria mais correto, não sei se mais correto, eu não vou dizer que todos os partidos fazem isso, porque eu acho que não, mas que esse processo existe. Não seria mais justo que em vez dos 30% para a eleição existisse um número já dentro da Câmara de cadeiras para mulheres? Não sei. Eu prefiro eu prefiro o sistema de listas partidárias onde seja intercalado a questão de gênero. Ou seja, os partidos lançam a lista de nomes, a sua lista de nomes, e as pessoas votam numa lista ou noutra. Eu sempre fui defensor de listas partidárias. Eu acho que isso cria identidade partidária, isso força os partidos a botar os nomes que melhor lhe representem, né? E bom, se tiver direito a 4, vai ser 2 de cada gênero. Se tiver direito a 2, vai ser 2. Se tiver direito a 1 ou a 3, bom, vai ser... Né? Mas estabelecer como vagas cria um problema aí, porque... Né? Vamos supor que o eleitorado ele vai vote em um determinado gênero, 80% e 20% vote em outro. Tu pode ter pessoas com uma desproporção muito grande na representação. É o problema da cota. Então isso pode gerar outro tipo de problema. Então eu acho que no caso de listas intercaladas, eu acho o ideal. Acho que está muito longe do Brasil chegar a essa condição, porque aí eu volto no que tu levantou. A nossa cultura é muito no indivíduo, na pessoa. Esse cara é bom, eu voto nele. Sim. As pessoas não se dão conta, dizem, não, mas eu não vou votar no escuro, votar num partido sem saber quem é quem. Mas o voto para prefeito é um voto no escuro. Ninguém sabe quem vai ser o secretariado depois. E o secretário municipal tem muito mais poder que um vereador. Ele tem recurso na mão, ele tem decisões na mão que o vereador não tem. Né? Então o eleitorado, ao votar no candidato a prefeito, está confiando no programa que esse prefeito defendeu e no bom senso de escolher bem seus candidatos. Né? No caso, o partido, o prefeito não define sozinho. Por que não mesmo na questão do vereador? Eu discuto programas, voto em programas, conforme a proporção de votos que os programas, né, as listas partidárias têm, elege mais ou menos. Eu sempre fui defensor de sistemas, eu acho que está muito longe do Brasil chegar a algo parecido com isso. Porque na verdade, isso que tu colocas, o prefeito, ele não governa sozinho, ele depende do secretariado. E dos vereadores, de base também, né? E depende do mecanismo de controle, porque
o Renato colocou, dependendo da secretaria, e nós podemos ver isso em Pelotas, como em qualquer município, Pelotas não foge a regra, o poder de um secretário é maior do que um de um vereador, até pela questão financeira. Às vezes não é só a questão financeira, às vezes a questão é que ele tem várias vagas de emprego, ele tem interferência em setores fundamentais. Um bom exemplo é o Bernardo, que se fez através das COSACs, na época. As COSACs tornaram o Bernardo conhecido, que ninguém conhecia o Bernardo. Então, esse poder, quando eu voto o prefeito, vem aquela questão que, entre aspas, é válida e não é válida. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Eu tenho que saber quem é o grupo do prefeito. Mas também é comum, principalmente em grandes coligações, eu não andar no governo com aqueles com quem eu caminhei na campanha. Eu caminhei na campanha com uns, e quando chega ao governo, boa parte eu alijo do poder e trago outros, ou dou para uns pequenos cargos e para outros os cargos fundamentais, e me tranco e faço apenas a minha vontade. Isso daí também o problema então, a gente de coligações enormes, né? Não, porque se tu pegares a estrutura da Prefeitura de Pelotas, que é muito pesada, o número nos últimos anos cresceu uma barbaridade no número de CCs, dá para dar carguinhos para todo mundo, por maior que seja a coligação. Sim. Agora, o Renato usou uma palavra que eu gosto muito, né, que é unidade, identidade, são palavras. Qual é a unidade e a identidade desse governo? Eu não estou falando no governo atual, para ficar bem claro. Eu estou de um governo formado assim, que cada um é de um partido, cada um tem uma proposta, cada um caminha numa direção. Qual é a identidade? Aonde ele vai chegar? Que cidade ele vai construir? Isso tudo eu tenho que pensar. Da cara, né? Porque não adianta eu votar no fulano ou na Beltrana, lembrando que esse ano nós temos... Pois é, até duas mulheres, né? Candidatas. Fulano ou na Beltrana, porque é bonitinha, porque é simpática. Eu tenho que ver qual é as condições, ou quais são as condições que ela tem de formar um bom grupo de trabalho, e ela ou ele, pessoalmente, tem de gerir esse grupo, porque tem de haver o gestor, mas o gestor precisa de assessor. Fica complicada a coisa. E em relação a esse começo, essa expectativa de começo de campanha política em rádio e TV, qual a expectativa? E outra, já perguntando, o povo assiste? Uma coisa assim, na mesa. O que vocês acham? Vão ser campanhas muito diferentes? Vai ser igual, mas por causa do tempo também está bem desnivelado, né? Eu acho que essa campanha tem características que a gente não sabe o que vai resultar disso. Primeiro, um tempo menor de tempo de televisão. Isso por si só já dificulta a exposição clara de posições dos candidatos a vereador, principalmente, aparecerem. Segundo, ainda vai ser fragmentado durante o dia. Né? Então vai ser uma situação que talvez as pessoas, durante o processo eleitoral, vejam muito pouco televisão, porque não é aquele horário que quem quer senta e fica olhando e vê quem são os candidatos. Bom, pode, por sorte, eu ver um ou outro candidato falando alguma coisa muito fragmentada, porque vai ser só apresentação. Eu sou o João, o meu número é tal, e deu. Né? Até mesmo para prefeito, em alguns casos, vai ser muito parecido com isso. Depois, regras como proibindo plaquinhas e outras coisas que ainda davam alguma visibilidade, tamanho, né, o tamanho máximo de material, enfim. E muito curto, bem mais curto que as outras. E sem dinheiro.
né? Porque a diferença percebe que está todo mundo sem dinheiro. Que mudou. Então, quantos comitês deveria ter numa eleição passada já estruturados com gente, com carros de som, se fosse na eleição passada? Agora tá, é a primeira eleição aparece. Diferente, né? Alguns poucos carros de som na rua, né? Comitês raríssimos, comitês, né? Eu nem lembro quais são os comitês que tem por aí, que eu teria visto. Não tem um clima de campanha. Não chama atenção o clima de campanha. Eu sou daquela época, eu não via nenhum problema, que a cidade ficava tapada, colava em poste e fazia boca de urna, e era uma situação que sujava a rua. Bom, 2, 3 dias depois estava tudo limpo, normalizado, mas criava um clima de mobilização, né, da sociedade. Eu acho que conforme a gente vai restringindo esses espaços, vai dificultando a decisão do eleitor, porque ele tem muito pouco acesso à informação, e numa pulverização de 300 candidatos, de forma mais ainda, porque eu posso conhecer de 310, mas tem 290 que eu nunca vi na minha vida, não tenho a mínima ideia de quem seja. Então eu acho que isso pode gerar situações que talvez o número de pessoas indecisas aumente muito na hora da eleição, ou que vote em branco na eleição, ou que use um critério qualquer lá na hora final, né? Ou que possa dar resultados, às vezes, inesperados, até na composição da Câmara de Vereadores, em função de que hoje vai valer muito corpo a corpo. Aquele que tiver capacidade de estruturar uma equipe e fazer o corpo a corpo, né, isso vai ter um peso bastante grande. Que a pessoa vai se lembrar, né? Olha, pelo menos esse aí passou aqui, né? Tipo, falei com ele, conheço. E, claro, os nomes mais consolidados saem ganhando nessa corrida. Os já vereadores que são conhecidos. Já vereadores, ou nomes que já são mais consolidados para prefeito também, porque já participaram de outros espaços públicos, né? Então isso gera uma situação que, mas principalmente para vereadores, nomes mais consolidados, eles tendem a sair ganhando nesse processo. Essa eleição, Fernando, vai ter uma característica muito importante, a meu juízo, que é essa questão do caminhar. Isso vai ser fundamental. Então, vai faltar dinheiro, mas vai precisar dinheiro para andar, para botar no carro, para botar a gasolina, etc. Porque a campanha de rádio e TV vai ser paupérrima. Até porque tu, como profissional, sabes que em 9 segundos não há o que se produza. O mínimo que se admite tecnicamente de comercial é 15 segundos. Não há, mínimo? Não há. A Globo não comercializa nenhum comercial com menos de 15 segundos. Embora o padrão seja 30 segundos, até porque daí em diante o preço estratosférico. Há comerciais de 1 minuto, 1 minuto e meio, milhões. São de multinacionais, né? Então, há uma absoluta, total, indiscutível, inafastável injustiça na decisão do tempo, que se favorece a alguém e se nega a outros o direito de expor as suas ideias. Então, isso o eleitor tem que ter claro. Então, se ele for se prender ao rádio e à televisão, ele só vai receber informação de 2 ou 3 candidatos. Do resto ele não vai receber nada, ele vai receber um telex. Sou Joaquim. Sim. Ponto. Então, isso é bem complicado. Agora, volta o andar, e o andar é chamado sola de sapato, comprando sola de sapato, ela é cara. Ela é cara porque ela precisa gasolina, ela precisa vale transporte, ela precisa lanche, ela precisa eu não posso mandar os meus cabos eleitorais lá na Vila X, dizer, vocês vão a pé, não fiquem o dia inteiro. Isso não existe. Bom, aí não tem a doação, porque nenhum empresário vai arriscar, porque é proibido. Bom, então eu tenho que doar como pessoa física. E como pessoa física eu tenho um limite. Sim. Senão lá vai me estourar no meu imposto de renda e no crime eleitoral.
Então vai ser uma campanha que eu acredito que nós vamos ter assim, que nem escola de samba. Um bloco especial e depois o segundo... Sim, é o intermediário, com campanhas muito diferentes. Não estou falando só as ideias, estou falando quanto à possibilidade de levar essas ideias adiante. Eu concordo plenamente, só que eu acho que o que pode de alguma forma ajudar a dar uma certa nivelada nisso, não vai resolver o problema, mas vai ajudar, é a cobertura da mídia local. Sem dúvida. E essa é uma discussão que existe, inclusive, na questão jurídica hoje com a RBS, na medida que a RBS tem uma postura de diferenciar a cobertura jornalística. E isso tem 2 ações que entraram contra a RBS, inclusive uma procuradora fez solicitação para a RBS sobre essa posição. Que não dá para usar, do meu ponto de vista, um critério do que é a distribuição de tempo e recursos públicos, né, na lei eleitoral, comparar isso em termos de cobertura jornalística. Seria o caso da Fernandes resolver entrevistar 5 minutos para um e 50 minutos para outro, usando o critério. Poderia isso. Pode? É o que está em discussão jurídica hoje em relação à RBS. Da representatividade. Então, não havendo um X de representatividade, tu podes excluir e podes diminuir. É por aí que eles vão. Eu não sei exatamente. Mas para debate. Mas o problema é a cobertura jornalística, o tempo dado que estão usando esse critério. Aí é que eu acho que a RBS, pelo que eu vi, assim, está usando a legislação de debates para a sua programação ordinária. Sim. E é que nem jornal. Quer dizer, se eu dou 2 colunas para o candidato A, eu tenho que dar 2 para o candidato B, 2 para o C. E na mesma página, porque nós sabemos que as páginas ímpares têm predominância visual sobre as páginas pares. Sim. Então, se eu boto o meu candidato na página ímpar e boto o outro na página par, ainda que o número de colunas seja o mesmo, já há uma diferença, porque o visual é preferencialmente a página ímpar. Vamos para o intervalinho? Tanto que é mais caro, né? Sim, vamos para o intervalinho? A gente vai então para mais um intervalo e volta já já. Na estação mais fria do ano, você pode se aquecer em um só lugar. Na Casa Blumenau, a loja preferida da região. Cobertores, edredons, mantas e tecidos em soft nas mais diversas cores e estampas, tanto para adultos quanto para jovens e crianças, nas melhores marcas do mercado. Aqui você encontra qualidade e bom preço, também no setor de mesa, tapetes e vestuário. Para eles, casacões, sobretudo, japonas, jaquetas, casacos em veludo e lã. Para elas, casacos, jaquetas, japonas, blusas e coletes. Mercadorias para todos os gostos e bolsos e nos mais variados tamanhos. E para o banho, jogo de toalhas, roupão masculino e feminino e até touca para cabelo. O melhor em cama, mesa, tecidos, banho e tapetes você só encontra na Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite.
no sábado das 9 à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Em Pelotas, a Blumenau fica na rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Casa Blumenau, a loja da boa compra. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar: Excuse me, Hi. where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Eu achei que Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós, hoje ao vivo aqui na TV Cidade, canal 20 da Blue, e também pela internet, www.tvcidadepelotas.com.br. E quem pegou agora, ligou a TV ou se conectou, a gente está falando sobre o cenário político geral aqui em Pelotas, fora de Pelotas, dando uma geral dessa campanha que vem bem diferente depois das novas regras. E os bastidores aqui é bom, a gente fica conversando bastante e tudo. E, inclusive, o nosso master, nosso suíte, veio perguntar ao Júlio em relação às redes sociais, como é que se dá isso? Porque tem muita gente que não gosta, né? De vai lá, bota o santinho, bota a foto. Como é que se dá isso? Assim, vocês acham que é uma coisa boa, saudável? Nem tanto. Eu acho que é uma nova ferramenta que está à disposição, né, que não tem como não ser utilizada, e não tem como os candidatos não utilizarem, mas aí, como tudo, né, não é só na questão da mídia, tem que se ter alguns cuidados, que o artificialismo ele cria uma deformação. Então, pessoas que já estão nas redes há muito tempo e participam ativamente das redes, elas tendem a saber utilizar esse espaço e ganhar. Alguém que nunca participou das redes, tentar fazer ligação com pessoas que não são das suas relações, tentar artificialmente entrar, talvez tenha rejeição, né? Mas também depende da habilidade, da capacidade, do tipo de mensagem, do momento certo, ou seja, como na mídia em geral tem que saber muito bem o que falar, em que momento falar e a dose certa do que criticar, o que apoiar, o que defender, eu acho que corre os mesmos riscos, né, de saber utilizar bem ou não um instrumento que ele é poderoso. Isso é inegável. Ele atinge, né, muitas pessoas e pode se reproduzir muito rapidamente se aquela mensagem pegar. Se ela não pegar, ela vai morrer, não vai adiante, não vai se reproduzir nas redes. Desde a primeira eleição de Barack Obama, que as mídias das redes, ou a mídia das redes, tem sido fundamental, né? Eu acho que vale o uso e terá muita influência. Agora, há duas questões. Eu tenho que pertencer a essa tribo. Eu não posso querer entrar assim de repente na página e impor as minhas coisas. E eu tenho que ter a linguagem adequada à rede. A linguagem da rede não é a da TV, que não é a do rádio, que não é a do jornal. Eu vejo, assim, pelo que eu tenho acompanhado, vivo muito no Facebook, né? Nossa! Eu vejo algumas reações de pessoas irritadas, mas são poucas. A maioria não se irrita. Por quê? Porque a postagem ela é feita noticiando: eu sou candidato, a minha proposição. Agora, quando eu começo eu sou o melhor, e agredir os outros, sim, eu acho que não é o caminho. Então, tem que haver uma dosagem.
uma dosagem muito cuidadosa, tem que estar permanentemente medindo e tem que buscar a linguagem adequada àquela. Porque se eu começo a invadir páginas de pessoas com as quais eu não tenho relação, é meio complicado. Eu tenho que lançar, e aí vem as restrições legais, que não cabe, nem temos tempo de examinar aqui. Eu não posso fazer sobre a forma de patrocínio, coisas assim, tem que ter cuidado. Mas uma boa técnica é a do compartilhamento. Sim. Quer dizer, eu vejo a propaganda de alguém, quero ajudar, então eu compartilho na minha página. Eu não estou invadindo a página de ninguém, quem entrar na minha página vai ver. Se quer ajudar, compartilha também. Sim. E assim vai se formando. Sim. Agora, eu postar na tua página, eu acho que não, também. Não é uma boa. Acho meio complicado isso, em relação a tudo, não só a Santinhos. Tu tem uma opinião na tua página, vai vir o cara te detonando. Eu queria, se a gente tem tempo, tem sim. Ouvir, eu vou dar minha opinião e aí, sabe? Eu tenho uma palavra que está me incomodando muito, que é continuidade e continuismo. Eu acho que são duas palavras muito perigosas, continuidade e continuismo. Continuismo é dar sequência a alguma coisa sem nada, sem nenhum projeto, sem coisa nenhuma. E continuidade é dar sequência ao que existe, avançando. Então, Pelotas, eu não acredito que nenhum dos 8 candidatos, se eleito, vai deixar de dar continuidade ao corredor do Osório, às obras da Salgado Filho. Então, a ideia de continuidade, ainda mais que são obras todas com recursos federais já disponíveis. Seja João, Pedro, Maria, Alfredo ou José, o recurso está aí. A obra, eu não vou... Não, agora a Osório para e a principal rua de Pelotas vai ser Andrade Neves. Isso não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se vem com esse discurso de que foi usado na campanha presidencial. Exatamente, não vai ter mais Bolsa Família. Não vai ter mais Bolsa Família. Que era um projeto consagrado que ninguém se atreveria a botar esse povo de volta na miséria. Era uma coisa evidente. Então, dizer, se eu não for o eleito ou a eleita, vai tudo. Parar a cidade. Não. Continuidade haverá certamente. Eu acho que tem que separar o que são questões de prioridade dos candidatos, né? O que ele vai usar como método, como concepção para nortear a sua ação política, e o que são questões institucionais que estão colocadas, que têm que ser terminadas, continuadas, ou é a tarefa dos candidatos, né, do prefeito de tocar. É entender a questão do papel, espaço institucional e as questões colocadas que, né, não depende de quem é a pessoa, mas sim também a concepção. Bom, mas e o projeto de futuro, né? Por onde vai ser construído, em cima de qual concepção, em cima de que ideia, né, de cidade você tem. Isso que tem que ser julgado pelos eleitores. E uma questão que eu colocaria como elemento central é o seguinte: há uma tradição muito grande no Brasil de compra de voto. A compra pode ser de forma direta ou indireta, né? Mas troca de favores, né? Eu acho que aquele candidato que busca comprar o voto de alguém, trocando por algum tipo de favor, ele encara a atividade política como sendo apenas um negócio, uma troca. E se ele está propondo ao eleitor que troque seu voto por alguma coisa, seja o que for, simbólica, ele também estaria propenso a trocar o seu voto de parlamentar, né, em troca de alguma coisa que ele ganhasse. Que também é uma prática comum. Sim. Exatamente. Então eu diria o seguinte: bom, se uma pessoa está numa situação de fragilidade, que ela precisa de um acesso a algum bem, alguma situação, que aceite, mas não vote em quem tentou comprar o seu voto. Porque esse é o primeiro que irá vender, né, na sua condição de parlamentar. Então, se nós não mudarmos, se a sociedade não mudar essa cultura, não vamos mudar o comportamento dos candidatos, porque boa parte deles faz isso porque sabe que o eleitor está esperando
esse tipo de comportamento também. É uma questão cíclica, né? Você mantém esse modelo porque há os dois lados, aceita. O que oferece e o que aceita. Eu acho que o que aceita, no mínimo, né? Ou não aceite, ou se numa situação de necessidade absoluta precisa aceitar, bom, tem a noção de que esse não é o melhor candidato, porque ele tem uma visão de política que é apenas uma troca de favores. E política é muito mais do que isso. E em relação, então, já, tipo, que amanhã, começando, então, essa campanha curta, né, que começou já nas ruas e tudo, mas em rádio e televisão, temos aí 35 dias, 30 e poucos dias, e Pelotas com mais 3 cidades, é isso que vão ter segundo turno? Como é que é Pelotas? Pelotas, Caxias, Canoas e Porto Alegre. E Porto Alegre. Aí, deverão ter. Mas... que poderão ter, até pelo número de habitantes, né? Não, de eleitores. De eleitores. É 50 mais 1? Acima Como é que funciona? Acima de 200 mil eleitores, tá. Se nenhum candidato obtiver no primeiro turno 50% mais 1, tem segundo turno. E o importante é que segundo turno ele tem uma lógica diferente do primeiro turno. Porque a lógica do segundo turno é medir rejeição. Tá. Né? Então, bom, tem 8 candidatos. Dos 8, 2 vão para o segundo turno. Tá. Tem, portanto, 6 candidatos que tiveram voto, mas que os eleitores não vão se sentir contemplados naquelas 2 candidaturas. Então, claro, quem votou no primeiro turno tende a continuar votando no primeiro turno, mas todos os demais eles vão escolher o que eles... Menos rejeito. Então, essa é a lógica do segundo turno. Né? Aí passa a ser, bom, eu não tenho simpatia por nenhum dos dois. Bom, mas, no entanto, entre os dois, qual que efetivamente tem uma ideia, um projeto mais parecido ou menos comprometedor para a própria cidade? Né? Então, a análise das candidaturas ela deve passar por 2 fatores, que um primeiro momento, o apoio, mas também tem que analisar a rejeição que o candidato tem. Uma outra coisa interessante, se eu não estou errado, porque eu socorro do Renato, que estuda isso. Eu não me lembro de uma eleição em que a Câmara de Vereadores já comece com 4 vagas. Que 3 estão concorrendo à majoritária e um, que é o Vitor Paladini, decidiu não concorrer. Então nós já temos a certeza de 4 novos vereadores. Eu acho que 5. Eu vi a notícia que o Ney Roger não iria concorrer. Não, mas confirmou. Não sei se ele confirmou depois. Confirmou. São 4. Eu não me lembro de recentemente ter havido uma eleição. Falar em nomes. Não, já ter havido uma que tenha começado com 4 vagas. Isso... Não, a eleição anterior porque aumentou o número de vagas. Bom, mas sim, aumentou o número. Né? Então teve 3 candidaturas ali que elas já tinham, né, eram vagas garantidas porque aumentou o número de vagas. Porque aumentou o número, mas não já direto. Está concorrendo. Isso anima aquilo que se falava há pouco, aqueles que ainda têm que se tornarem conhecidos. Sim. Porque alguns ninguém sabe quem eles são. E outros sabem quem eles são, mas não sabem que eles são candidatos, que é uma coisa diferente. Sim. Eu sei quem ele é, mas eu não sabia que ele era candidato. Hoje mesmo eu encontrei uma pessoa que me disse, eu sou candidato. E eu quase lamento, mas o direito a achar que tem cacife eleitoral é um direito que todo mundo tem, que é uma coisa que se confunde muito, popularidade com cacife eleitoral. Tem muita gente que tem popularidade. Mas não quer dizer que tem condições. Cacife eleitoral, se for candidato, não se elege. Tem gente que, porque é conhecido, se elege. E exatamente por ser conhecido que ele não vai ser. Acaba que é o contrário, né? Exatamente, porque eu sei quem tu és, eu não voto por ti. Exatamente. Então, não sei se vocês querem dar mais alguma informação para a gente finalizar. Acho que é obrigatório num programa desse pedir ao eleitor que pense bem, tanto na majoritária quanto na proporcional. Particularmente, eu sou radicalmente contra o voto em branco e contra o voto nulo.
acho que quem se comporta dessa maneira não tem direito algum a reclamar coisa nenhuma na administração, porque ele não participou. Se ele participou, ele tem o direito de reclamar, que é o meu caso. Eu concordo contigo. Participei, fiz campanha e me acho no direito de criticar quando necessário. Não concordo com alguma coisa. Não, concordo. Eu volto a insistir naquela questão lá, que eu acho que os eleitores têm que buscar informação dos candidatos. Sim. Ele tem alguém que é conhecido, é vizinho, amigo, tá bem, né? Mas converse então com essa pessoa, busque perceber o que ela pensa sobre a cidade, o que é prioridade, que tipo de projetos essa pessoa pretende apresentar, e depois defina seu voto. Não defina prioritariamente só por uma questão pessoal. A questão pessoal aproxima as pessoas e é inevitável que ela de alguma forma seja um elemento nesse processo, mas que a partir dessa proximidade tenha condições de avaliar até que ponto há uma concordância com a opinião que a pessoa tem daquela pessoa em quem vai votar, porque é uma representação, é uma procuração. E se eu vou dar uma procuração para mexer com questão econômica na minha conta, por exemplo, eu tenho que ter muita confiança. Bom, para definir as coisas no meu nome, também tem que ter muita confiança, né, que essa pessoa tenha alguma afinidade com a minha opinião. Então, esse exercício é importante que as pessoas façam. Tá certo, agradeço muito vocês. E se tiver segundo turno, já estão convidados para a gente debater. Terá. Pelo número de candidatos, é inviável. Inviável. Então já estão convidados para a gente fazer um outro programa, ou mais programas para a gente que é inviável conversar. Porque, como eu disse, nós temos dois pelotões, um pelotão com muitas probabilidades e um com menores probabilidades. Lembrando sempre que o Collor foi presidente do Brasil e era um ilustre desconhecido governador de Alagoas. Só que ele tinha uma Rede Globo a fazer campanha. Mas eleição é uma caixinha de surpresa. Quem disse que de repente não aparece? Nós estamos aí com esse episódio da RBS. Quem disse que de repente não aparece? Não apareção. Muito obrigada mesmo. E a gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. Nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá.